Olá! Hoje a gente vai desbravar juntos um roteiro de viagem por uma ilha que é, ao mesmo tempo, complexa e absolutamente fascinante. Cuba. É um convite pra gente mergulhar em praias que parecem de mentira, numa história que pulsa em cada esquina e numa cultura, olha, vibrante e única no mundo. E pra gente já entrar no clima, nada melhor do que uma frase de um dos seus moradores mais famosos, né? Ernest Hemingway. Ele viveu em Cuba por mais de 20 anos e deixou essa pérola aí que já dá uma boa ideia do que a gente vai encontrar pela frente. Então, vamos lá. O que será que faz de Cuba um lugar tão diferente de tudo que a gente conhece? A resposta, como o nosso guia aponta, está na essência, em algo que a gente sente no ar assim que pisa lá. A primeira coisa que o relato destaca é o ritmo da vida cubana. É uma batida completamente diferente. Ali, o tempo parece correr de outro jeito, e a chave para curtir de verdade é entrar nessa onda. Ter paciência, desacelerar, isso faz parte da experiência. E essa realidade econômica tão particular de Cuba acaba criando coisas incríveis, como os paladares. Imagina só, restaurantes que funcionam dentro da casa das pessoas, muitas vezes tocados pela própria família. Nasceram da necessidade, da criatividade e hoje são parte essencial da viagem para conhecer a comida e a alma cubana. E é aí que a coisa fica interessante. O material descreve esse cenário como um contraste o tempo todo. De um lado, a ideologia oficial. Do outro, o dia a dia, que é pura adaptação. É o que eles chamam de semi-clandestino, essa economia que corre por fora, cheia de criatividade. O motorista do carro clássico é taxista, a casa vira pousada, é o famoso jeitinho cubano em ação. Mas olha, Cuba é muito mais do que essa complexidade social e econômica. A natureza ali é um espetáculo à parte. Vamos mergulhar fundo nisso agora. Para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, o arquipélago tem mais de 5.600 quilômetros de costa, isso sem nem contar as milhares de ilhotas ao redor. É muita praia. Para comparar, é quase metade de todo o litoral brasileiro. E claro, com tanta costa assim, a vida marinha é absurda. Olha só esses números. São mais ou menos 700 espécies de peixes e crustáceos, quase 100 de tubarões e ainda por cima 5 tipos de tartarugas marinhas desovam por lá. É um verdadeiro santuário, de verdade. Mas o mais impressionante de tudo, o que o relato destaca de um jeito especial, é o estado dos recifes de corais. Dizem que eles estão tão preservados, tão saudáveis, que parecem os mesmos da época em que foram descobertos. Imagina mergulhar num lugar assim? É literalmente uma viagem no tempo debaixo d'água. Beleza. Então a gente tem essa natureza exuberante, quase intocada. Mas como isso é apresentado para quem visita a ilha? Bom, vamos para o nosso primeiro grande destino para descobrir. Para ficar bem fácil de entender, o guia faz uma comparação perfeita. Se o México tem Cancún, Cuba tem Varadero. Pronto, acho que já deu para pegar o clima do lugar, né? É o grande polo de turismo de sol, praia e luxo da ilha. Agora fecha o olho e imagina, uma península com 23 quilômetros de areia que parece talco, de tão branquinha e fina, e nessa faixa de areia, um hotelão do lado do outro, daqueles all-inclusive, com redes internacionais e tudo mais, é um universo construído para o lazer, totalmente à parte do resto do país. E Varadero tem umas histórias muito curiosas. Pega essa, por exemplo, uma fragata russa da época da Guerra Fria que ficava ali patrulhando a costa. O que fizeram com ela depois que tudo acabou? Afundaram, mas calma, de propósito, para virar um recife artificial para os mergulhadores explorarem. É a história sendo ressignificada de um jeito bem diferente. Ok, agora a gente deixa para trás essa bolha de resorts de Varadero e, em só 2 horinhas de viagem, a gente volta, sei lá, uns 200 anos no tempo, chegamos na capital, Havana. E para entender Havana não tem jeito, tem que entender a história. Porque ali a história não tá só nos livros, ela tá na rua. Cada prédio colonial, cada carro antigo dos anos 50 rodando, tudo conta um pedaço dessa jornada incrível que a ilha viveu. O coração da cidade é La Habana Vieja. É tão importante que é patrimônio mundial da Unesco. E o que chama a atenção, e o relato frisa muito isso, é que mesmo com todas as dificuldades, existe um esforço gigantesco para restaurar tudo. É um trabalho de formiguinha para manter viva essa mistura única de arquitetura espanhola com a cultura africana. E não dá para falar de Havana sem falar dele de novo. Ernest Hemingway. A cidade é praticamente um roteiro da vida do cara, dá pra seguir os passos dele, sabe? Visitar o hotel onde ele escreveu um dos seus livros mais famosos, e nos bares onde ele batia ponto pro mojito e pro daiquiri, tá tudo lá, preservado. Muito bem. Depois desse banho de história e cultura, vamos para a parte mais prática. E também para a parte gostosa, né? Falar
dos sabores de Cuba e dar umas dicas essenciais para quem ficou com aquela vontade de conhecer de perto. O guia de viagem levanta uma questão que, no fundo, é o que todo mundo que visita Cuba se pergunta. Como pode um lugar ser tão rico e, ao mesmo tempo, tão pobre? É um paradoxo que está em todo lugar. Uma riqueza cultural, humana, musical que é gigantesca, convivendo com uma escassez de recursos muito visível. E quando a gente fala de comida, olha que curioso, tem um gostinho de casa, especialmente para quem é do Brasil. A base da culinária deles é muito parecida com a nossa. Arroz com feijão preto, porco, frango, mandioca e de sobremesa, arroz doce. É o que a gente chama de comfort food, né? Comida que abraça. Agora, umas dicas de ouro para quem pensa em ir. Primeiro, dinheiro. A coisa é um pouco complexa. Tem a moeda oficial e um mercado paralelo de dólar e euro que funciona forte. Segundo, transporte. Em Havana Velha, o melhor é bater perna. E claro, andar naqueles carrões antigos é parte da experiência. E por último, internet. É bom já ir com a cabeça preparada. É lenta, é paga e só em alguns pontos. É a chance de se desconectar do celular para se conectar de verdade com o lugar. E para fechar, o guia deixa uma reflexão muito bacana. Cuba não é só um carimbo no passaporte. É uma experiência que mexe com a gente. Um lugar que fica na memória de um jeito diferente. E a pergunta que fica no ar, e que eu acho que é a mais importante, é essa. O que uma viagem assim, que é quase uma viagem no tempo, nos ensina sobre o nosso próprio mundo, sobre o nosso presente?